desordem, para a gente começar a se harmonizar, certo? O livro é Vida Feliz, foi escrito por Divaldo Franco, pelo espírito de Joana de Ângeles. Saúda o teu dia com a oração de reconhecimento. Tu estás vivo. Enquanto a vida se expressa, multiplicam-se as oportunidades de crescer e ser feliz. Cada dia é uma bênção nova que Deus te concede, dando-te prova de amor. Acompanha a sucessão das horas, cultivando otimismo e bem-estar. Certo? Então, agora eu vou pedir a nossa irmã Arleide que faça a prece inicial, para que a gente possa começar essa bênção de conhecimento que vai ser passado para a gente hoje, certo? Arleide? Vamos elevar nossos pensamentos e vamos fazer a oração que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso que cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todos os males, que assim seja. Pai eterno, te agradecemos por mais essa oportunidade, que a espiritualidade amiga desta casa possa inspirar muito mais o nosso irmão Júlio, para que essa palestra seja realmente um banquete de conhecimento para nós. Assim seja. Júlio. Boa noite, meus irmãos. Muita paz para todos nós. Permita a Deus que enquanto nós estivermos com o pensamento elevado ao alto, que nós possamos sentir a presença de Jesus junto a nós. Pois foi Ele mesmo que asseverou que quando duas ou mais pessoas estivessem reunidas em seu nome, lá Ele estaria. Com certeza Ele passou bem cedo pela nossa casa, preparou o ambiente e deixou uma equipe de espíritos abnegados que nos recepcionaram logo na entrada, nos acompanharam até o assento e desde então já estão trabalhando em torno de nós, retirando energias grosseiras, fruto dos nossos pensamentos ainda muito inferiorizados e nos envolvendo com bênçãos amorosas, despertando em nós a fé e a esperança. Bom, é uma alegria grande, né? Quando nós recebemos o convite de estudar o Evangelho de Jesus, à luz da doutrina dos Espíritos, nessa casa abençoada, que nos acolheu com muito carinho e nos motiva a estudar cada vez mais. A gente já deixa de antemão um abraço dos que fazem a Associação Espírita Casa dos Humildes e a Federação Espírita de Pernambuco, casa da qual nós prestamos os nossos serviços como colaborador. Bom, é uma atividade árdua nós falarmos de caridade. Espíritos imperfeitos, egoístas, orgulhosos, vaidosos, que sempre damos com uma mão para poder receber com a outra. E Jesus, no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 13º, no infortúnio oculto, ele diz: dai com a mão direita e te acautelai para que a esquerda não veja. No diálogo de Jesus com os fariseus, quando ele tinha há pouco calado as bocas dos saduceus, um daqueles que queriam o tentar pergunta para ele: mestre, qual o maior mandamento da lei? E Jesus disse o que a lei já tinha ensinado: amarás o teu Deus com toda a força da tua alma, do teu entendimento e do teu espírito. Eis o primeiro mandamento. E o segundo, que é semelhante ao primeiro: ama ao teu próximo como a ti mesmo. E aí ele fecha a conversa dizendo: aí se encontram todas as leis e todos os profetas. A gente escuta isso em palestras, lê isso N vezes e não entendeu ainda a simplicidade da felicidade. Amar o próximo.
É como se eu tivesse lido o Alcorão, como se eu tivesse lido o Velho Testamento, o Novo Testamento, todos os livros sagrados do mundo. Se eu amar o próximo, eu estaria fazendo tudo que Deus pede para nós. A grande dificuldade nossa é que nós selecionamos quem será esse próximo que nós vamos amar. Esse é o problema de nós repetirmos as nossas encarnações. Deus é tão misericordioso, Ele é tão bom, que para a gente não ter dúvida, Ele coloca aquele próximo mais difícil para reencarnar junto a nós e vivermos sobre o mesmo teto, que a gente chama de pai, de mãe, de filho, de neto, de sobrinho, de cunhado, de irmão, de genro, mas fica buscando longe de nós aquele que está mais necessitado do nosso amor. Quando nós procuramos uma casa espírita, entendendo que nela nós vamos receber a palavra da Boa Nova, o Evangelho, o Consolador prometido por Jesus, a princípio a gente vem porque está sofrendo. Estamos perturbados, estamos dormindo bem, né? Estamos com algum problema. E quando chegamos numa casa dessa, assim que a gente entra, é fundamental a recepção. O tratamento começa quando você chega na casa. Se não foi bem recebido, a palavra não vai entrar dentro. Os ouvidos não vão se abrir. E aqui a gente, quando chegou, foram logo 3, 4, 5 pessoas nos acolhendo, seja bem-vindo, estavam ali esperando. Isso a gente diz, então é aqui mesmo que eu deveria ter vindo. A gente não tem dúvida. Porque uma casa espírita, ela oferece o acolhimento, o estudo e tarefas. Precisamos, através da tarefa, agradecer por tudo que a gente recebe. Porque muitas vezes a gente chega numa casa espírita pela primeira vez, quem nos convidou a gente não conhece a fisionomia, só o nome, e aí chega para o primeiro que encontra, porque era o que dava mais fácil, e diz, você é trabalhador da casa? Não, eu só frequento. Ah, tá bom. É porque eu pensei que você conhecia Crislares. Não, eu já frequento a casa há 20 anos. Opa, tem alguma coisa que está errada. Ou a casa não está conseguindo tocar naquele coração, ou ele não está entendendo por que está vindo a casa. Há 20 anos e não se tornou trabalhador da casa. Tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa errada. Então é preciso chegar mais junto dessa pessoa e convidá-lo com mais carinho e com mais atenção. E aí, a gente não se esquece, e eu não me esqueço jamais, a primeira campanha do Quilo que eu fiz na minha vida. Eram tantos convites e tantas pessoas fazendo palestras da campanha do Quilo, seus benefícios, e como é bom, e eu me motivava, mas não ia. Até que um dia eu digo, eu vou porque já aplicava a paz, já doutrinava, né? Já fazia uma certa ajuda dentro da casa, e a campanha do Quilo era a única tarefa que eu não sabia o motivo e não ter participado. Até que um dia eu fui, e na volta eu descobri qual era o motivo. O que a maioria sente, e não tem coragem de dizer, e eu só tive depois que eu fui. Orgulho, muita vergonha de pedir, de bater na porta dos outros, é pedir esmola. E quando ia para o sinal, os amigos passavam de carro, e aí eu ficava assim meio escondido. E depois a gente, quando volta, a gente volta tão leve, tão sublimado, tão grato, tão embevecido, que você quer ir de novo. Quer ir de novo, quer ir de novo, quer ir de novo, até que um dia você entra na loucura de dizer, vou fazer campanha do Quilo todos os dias. Esse está perturbado, está doendo, precisa ser internado. Porque a gente tem que cuidar da casa, a gente tem que cuidar do trabalho, a gente tem que cuidar dos nossos afazeres. Ali é uma oportunidade de serviço, de aprendizado. E por que é tão bom? Aí o apóstolo Paulo traz para a gente de uma maneira espetacular, quando o senhor Allan Kardec expressa
uma época que é importante que a gente entenda a época, em que dizia, fora da igreja não há salvação. Aí Kardec traz, fora da caridade não há salvação. E a campanha do quilo é essa a oportunidade de dar com a mão direita sem que a esquerda veja, porque nós não estamos pedindo para nós. Estamos doando o nosso tempo, nosso descanso, nossa diversão, nosso lazer, em benefício, às vezes, de quem a gente nem sabe quem vai receber a doação. Essa é a verdadeira caridade. E aí, o apóstolo Paulo diz, fora da caridade não há salvação. Para que a gente entenda que fora da caridade não há salvação, é preciso que a gente vá estudar o que Jesus quis dizer, que amar o próximo é semelhante a amar a Deus e que ali se encontram todas as leis e todos os profetas. Porque a caridade é o despreendimento de si mesmo, onde nós vamos eliminando esse orgulho e esse egoísmo que vem nos acompanhando por diversas encarnações. O grande problema das casas espíritas, principalmente aqui eu frequento há muitos anos, é a maneira de convidar as pessoas para fazer a campanha do quilo. É uma falha nossa, humana, porque a gente acha que ela já é tão clara e conhecida, e é verdade, alguém já fez esse sacrifício de tornar ela caridosa, amorosa, inclusive nosso querido irmão Sobreira, que é quem trouxe ela para Recife, né, já desencarnado. Pessoal, campanha do quilo, próximo domingo, 8 horas da manhã aqui a gente se reúne para ir para Júlio. Pronto, está dado o aviso. Está dado o aviso. Aí, nesse estudo, a gente é intuído, né? Porque na hora que a gente vai fazer o trabalho é coletivo, a espiritualidade já está nos intuído na hora da pesquisa. Então, chegou nas nossas mãos um amigo de Olavo Bilac, que disse a ele, olha, eu quero vender a minha fazenda, quero vender as minhas terras, mas eu não estou conseguindo. A estrada está esburacada, é muito longe, né? As árvores já não estão colocando tanto fruto, né? Então é quente, árido, e eu queria que o senhor fizesse um cartaz, porque o senhor tem conhecimento, tem estudo, para me oferecer. Aí o Olavo Bilac fez a mensagem, né? No Espírito fez, vende-se encantadora propriedade onde cantam os pássaros ao amanhecer no extenso alvoredo, é cortada por cristalinas e refrescantes águas do ribeiro. A casa banhada pelo sol nascente oferece a sombra tranquila das tardes da varanda. Meses depois, o poeta encontrou o amigo e disse, aí, conseguiu vender? Ele disse, nem pensei mais nisso. Quando li o anúncio do Senhor, eu me apaixonei pela minha propriedade. Então, a campanha do quilo, ela precisa que a gente coloque esses encantos que ela verdadeiramente nos oferece. Porque não é simplesmente bater na porta da casa e pedir alimento para os necessitados. Não é chegar num sinal, entregar uma mensagem e receber algum donativo em moedas para trazer para as necessidades da casa. O legionário da campanha do quilo, ele tem que, em primeiro lugar, antes de distribuir as mensagens, aplicar nele mesmo. Como é que eu vou entregar uma mensagem se eu não sei nem o que está escrito nela? E é boa essa mensagem? Ela está bem reduzida? Ela está de acordo com a proposta do trabalho? Quando eu li essa mensagem, que benefício ela me fez? Porque se ela não tocou no meu coração, por que eu vou oferecer ela aos outros? Para que essa campanha, ela realize em mim, primeiramente, as transformações que eu necessito, para depois eu oferecer aos outros. Daí os benefícios da campanha do quilo para o legionário da campanha. Porque se eu não entendo a importância de um trabalho social, evangélico, caridoso, eu preciso primeiro
me preparar para tal. Porque a divulgação de uma mensagem, eu tenho que saber que todo trabalho espiritual é um trabalho em equipe. Quando nós fazemos a nossa prece e pegamos naquela mensagem, assim como nós fluidificamos a água para o tratamento espiritual, nós também fluidificamos aquela mensagem. Para que quando alguém pegue nela, sinta a vontade de lê-la, de guardá-la. Porque senão ele vai simplesmente jogar em qualquer canto, é um papel igual a qualquer um. Eu tenho que entregar com diferença. Eu não posso entregar como todo mundo entrega. Eu tenho que me envolver com ela. Eu tenho que ir junto com ela. Quando eu recebo uma mensagem, normalmente eu guardo para depois eu fazer a divulgação da mensagem nas redes sociais. Pois é, exatamente. Então, aquilo que toca para a gente tem que socializar. E na medida que eu vou me imbuindo de fé, essa certeza vai contagiando aqueles que estão na rua, pedindo hoje em dia de uma maneira muito tranquila os donadores. Porque muitas vezes, sem nós dizermos uma palavra, as pessoas nos chamam nos automóveis, abrem as portas da casa e nos dão benefício. Porque Francisco de Assis, em certo momento, quando ele estava orientando os discípulos para ir pregar o Evangelho, ele disse: ide e pregai, se necessário, use palavras. Se necessário, use palavras. Porque a postura é o exemplo, é a alegria, é o prazer de estar participando de uma palestra social, de um trabalho que envolve a equipe espiritual. Porque muitas vezes, quando nós entregamos aquela mensagem, a pessoa que está recebendo, a gente não sabe o que está se passando no seu coração, na sua mente. Está com ideia suicida, está com uma desavença dentro do lar, e aquele momento que ela pega aquela mensagem, ela por um segundo, uma fração de segundo, pensou em outra coisa e a espiritualidade a retirou daquele precipício ao qual ela estava afundando. A gente tem que entender todo esse magnetismo de trabalho, de caridade, em busca dos necessitados e dos aflitos. Mas muitos não entendem que essa arrecadação de benefícios, a qual vai ser levado aos necessitados, aqueles abrigos onde alguém não pode mais sair, pessoas idosas, crianças que não têm a condição de se gerir individualmente, né? Pais em condições, né? Desemprego alto, tudo. Então, todo esse trabalho social que é feito, então, é uma tarefa secundária essa de trazer o benefício. Ela é boa, ela é importante, o benefício material. Mas essa mensagem que vai tocar no espírito, que vai modificar o semblante daquele que está aflito e sobrecarregado, é o que o legionário tem que fazer. Ele tem que ter essa ideia. Eu estou indo aquietar corações. O bem material, ele é secundário. Ele é desnecessário. O próprio planeta nosso, a espiritualidade já disse que se ele não existisse, não teria problema nenhum. Ele vem por uma necessidade momentânea nossa. Não somos daqui vamos sair rapidamente. Então nós começamos a entender que esse orgulho, que muitas vezes nós cometemos a insensatez de não, eu não sou orgulhoso não. Todo ser humano que habita no planeta Terra, com raríssimas exceções, é egoísta, orgulhoso e vaidoso. Porque somos imperfeitos. Combater é preciso primeiro admitir. Porque quando eu sei qual é a minha doença, eu busco o remédio. E o remédio tem que ser forte. E não tem remédio mais forte do que o exercício da humildade. Você vestir a roupa de um pedinte, sair batendo de porta em porta, e nem todos nos acolhem com alegria e boa vontade. Muitas vezes nós somos enxotados,
somos afastados. Mas a gente tem que entender que nós estamos batendo na casa de pessoas doentes. Estamos lidando com pessoas doentes e que não entendem ainda a importância do Evangelho em nossos corações. E como nós estamos no exercício do aprendizado, é a hora de dar o testemunho. É a hora de colocar em prática. Porque aqui e agora é muito fácil, é muito tranquilo. Mas na hora que alguém nos dá as costas, né, e nos traz impropérios, palavras caluniosas, e aí como eu vou revidar? Precisamos entender. Porque a caridade, dita pelo apóstolo Paulo, é o amor em movimento. Porque se eu amo, eu tenho que me movimentar para que esse amor floresça. Porque o amor é uma árvore que tem que dar frutos. E esse fruto, ele é alimentado pela nossa ação. Temos que sair, temos que ir ao encontro dos aflitos e sobrecarregados. Jesus já deixou bem claro, eu não vim para os sãos, eu vim para os doentes. Então nós somos esses que estamos hoje aqui porque somos doentes. Somos espíritos falidos, espíritos que cometemos muita iniquidade no passado e estamos nos esforçando para encontrarmos um pouco de paz dentro de nós. E o Allan Kardec, trazendo essa clareza no Consolador prometido por Jesus, nos diz: reconheces o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelo esforço que depreende em combater as suas más inclinações. Então é uma encarnação de esforço. Não vamos desencarnar puros, lúcidos, tranquilos. Nós vamos desencarnar com a certeza de que nós nos esforçamos para fazer o melhor. Mas mesmo assim, com todo esse esforço, com toda essa dedicação, quando chegarmos na pátria espiritual, não tenha dúvida, eu poderia ter feito muito mais. Essa será a sensação. Não tem problema. Teremos uma nova encarnação. Mas antes dela, vamos participar de estudos, de caridade, de desprendimento, né, de amor verdadeiro ao próximo, e aí esperamos que na próxima nós possamos fazer melhor. Porque também não adianta ficar parado, né, se martirizando, porque eu poderia ter feito mais. Jesus disse: quem quiser me seguir, pegue na sua charrua e siga-me, não olhe para trás. O que eu não fiz ontem, não fiz. Eu quero saber o que é que eu vou fazer hoje. E essa é uma oportunidade que a casa oferece para nós. Tem muitos trabalhos, mas eu não tenho mediunidade, eu não sei aplicar passe, eu não sei doutrinar. Não tem problema. Eu assisto, eu me evangelizo e me envolvo com os trabalhos sociais da casa. Cada um tem um cantinho que vai se encaixar perfeitamente. Eu vou procurar aquele onde eu posso fazer o meu melhor. E a campanha do Filho vem com essa oportunidade para todos. Muitas vezes, não, mas eu não tenho perfil, eu não tenho preparo para chegar para uma pessoa. É uma coisa simples, mas eu crio barreiras tamanhas. Porque eu estou ainda justificando e não estou tendo a coragem de reconhecer que é orgulho meu. Todo mundo pode fazer isso, porque eu não posso. Não, mas porque a espiritualidade vai se utilizar de mim, que não tem tanta gente preparada. Ora, Deus ajuda os homens através dos homens. Aquele que estiver mais desprendido e de mais boa vontade, é ele que vai ser solicitado ao trabalho. Né? É o que estiver com mais boa vontade, o que se colocar a serviço. E aí vai aprender. O tempo irá falar. Porque o apóstolo Paulo, quando iniciou a sua tarefa, ele teve muita dificuldade. Teve que se isolar no deserto durante 3 anos estudando, se preparou para enfrentar a luta. E aí ele dizia que mesmo que ele pregasse através de todas as línguas, se ele não colocasse amor no que estava fazendo, ele não estaria fazendo nada. Então é preciso que a gente entenda
esse amor que nós precisamos colocar no que faz. Ele irá suprir muitas limitações nossas. Porque a boa vontade, o desejo de ajudar, de servir e de aprender principalmente. Porque ser instrumento nas mãos dos bons espíritos, a gente fica até um pouco meio acanhado. Porque ele vai enxergar minhas falhas, meus defeitos, eu vou dificultar o trabalho dele, é verdade, mas Deus sabe de tudo. Ele sabe quem nós somos, os espíritos superiores também. E o que eles querem é que a gente se modifique, que a gente conheça mais esse caminho que vai matando esse homem velho, egoísta, orgulhoso, vaidoso, e dando vida ao homem novo. Porque dizia ainda o apóstolo Paulo, o amor é sofredor, é benigno, o amor não é invejoso, o amor não trata com leviandade e não se ensoberbece, não se porta com indecência, não busca seus interesses, não se irrita e não suspeita mal. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera e tudo suporta. Então, todo o trabalho que nós estivermos nos propondo a participar e que tenha Jesus presente, não espere vida fácil. Porque Jesus, quando ele nos convida a uma tarefa, é para ajudar alguém que está necessitado. Então, se alguém está perturbado, com ideia suicida, né, com algum desequilíbrio mental, o que eu vou esperar dele orientação e conselho? Eu vou esperar que ele esteja realmente precisando que eu exponha do meu coração a fé que eu já detenho, para passar para ele o que já me acalma, o que já me consola, o que já me esclarece. E aí sim eu vou tendo uma ideia se eu estou no bom caminho. Porque eu posso também estacionar. Não faço o bem, mas também não faço o mal. Eu estaciono. Mas não fazer o bem já é fazer o mal. O bem é o bem. É uma atitude que tem um fruto. Para não tem frutos, logicamente não tem benefício, não é o bem. Se não é o bem, é o mal. É simples assim. Simples assim. Toda a moral de Jesus, todos os seus evangelhos, todas as suas orientações são dirigidas para o homem combater o orgulho e o egoísmo, as duas chagas da humanidade. E Emmanuel, ele ainda traz uma mensagem bastante esclarecedora a respeito, nós que somos espíritas, sabemos muito da influência espiritual em nossa vida. Pergunta ao senhor Allan Kardec, influem os espíritos em nossos pensamentos e ações muito mais do que possas imaginar. De ordinário são eles que o comandam. Então, se eu não estou numa tarefa de amor ao próximo, se eu não estou numa tarefa em benefício dos necessitados, eu não estou com as companhias caridosas e amorosas. Logo, eu estou junto com os preguiçosos, os orgulhosos, os infantis, os vaidosos, os inquietos. E aí eu entro em estado de desequilíbrio em qualquer lugar. Então, nesse tratamento que nós fazemos na nossa casa, de desobsessão, a campanha do Quilo tem essa terapêutica. Ela traz esse benefício para o tratamento dos que estão obsediados. Por quê? Quando nós estamos numa vibração de pensamentos inferiores, uma vibração baixa, nós nos comunicamos com os espíritos que estão nessa mesma vibração. Quem são os espíritos? Pergunta o senhor Allan Kardec no livro dos Espíritos. As almas dos homens que viviam na Terra. Eles são bons ou maus? Se eram homens bons, espíritos bons. Se eram homens maus, espíritos maus. Então, quando nós estamos numa vibração de pensamentos inquietos, desconectados, nós estamos sendo influenciados por esses espíritos.
Na campanha do Quilo, quando nós nos reunimos e fazemos uma prece, nos conectamos à equipe espiritual e cada um sai acompanhado por um protetor, por um legionário que vai nos proteger, que vai nos intuir, que vai magnetizar a nossa voz para tocar nos corações, nosso pensamento fica elevado. E ficamos 2, 3 horas, campanha do Quilo em nome de Jesus, campanha do Quilo em nome de Jesus, estamos pedindo donativo, campanha do Quilo em nome de Jesus, estamos pedindo donativo. Então é 2, 3 horas só falando de Jesus, falando no bem, no amor, na caridade. Enquanto no intervalo de uma casa para outra, de um carro para outro, de um sinal para outro, nós respiramos, pedindo ao guia espiritual que nos inspire, que nos fortaleça, que nós não nos cansemos numa tarefa de buscar auxílio para os necessitados. Porque quando nós estamos no nosso lazer, a gente fica 2, 3 horas, uma manhã inteira, um dia inteiro e não se cansa. E não se cansa. Mas quando vamos para a rua, a gente acha o sol quente, né? A água não está tão fria, o tempo não passa, porque é coisa nova para a gente fazer a caridade. É coisa nova. Mas é nesse entendimento, nesse esforço, que os Espíritos vão nos dando essa condição para que um dia a gente faça isso naturalmente. E um dia, todos nós, sem exceção, vamos ter a grata alegria, a grata satisfação de repetir as palavras do apóstolo Paulo. Porque nós estamos nessa campanha, muitas vezes, sem entender aonde vamos chegar. Assim como o apóstolo Paulo estava na estrada de Damasco. Numa dessas campanhas, a claridade, a luz do amor de Jesus vai tocar em nosso coração, definitivamente. E nós vamos dizer: Senhor, o que queres que eu faça? Que foi o que o Saulo de Tarso perguntou a Jesus. E aí a vida dele se tornou para sempre um rosário de amor ao próximo. Nós, com certeza, iremos fazer isso. Porque a campanha do Quilo, ela traz para nós a condição de nós perdoarmos qualquer ofensa. Por estar em prece, por estar envolvido pela espiritualidade amiga, qualquer ofensa a gente tolera. Porque a gente já sai preparado que vai lidar com pessoas que ainda não conhecem o Evangelho de Jesus. Né? E nós vamos ter que entender que esse próximo ao qual nós estamos nos dirigindo, ele tem as mesmas falhas que nós trazemos. Só que ainda não está buscando, através do Evangelho de Jesus, as orientações que vão libertá-lo do sofrimento. A campanha do Quilo, ela nos traz a possibilidade de estar tão ocupado com o bem, com o velho e com o bom, que a gente não enxerga a falha de ninguém. Não enxerga a falha de ninguém. Às vezes você chega no sinal, junto com um carrão bonito, grande, e a pessoa não abre o vidro para falar com você. Está de frente para você, olhando para frente, para dizer: não tenho, não posso, vá com Deus. Ele não diz nada, simplesmente estou parado olhando para frente. Não cabe a gente discutir qualquer coisa, proferir qualquer pensamento de que ele estava sendo descaridoso. Ele estava desconectado, desligado, talvez aflito, traçando o roteiro dele para chegar rápido a alguém que está necessitado. Então ela nos traz esse altruísmo de sempre pensar no bem, para poder falar no bem e agir no bem. Quando acontece qualquer mal feito durante o nosso trabalho, porque nós vamos nos deparar com situações muitas vezes desagradáveis. Isso nós temos que passar nas 3 peneiras. Ou eu me proponho a ajudar, ou eu peço para alguém ajudar, ou eu simplesmente sigo o meu caminho.
não saio propagando mais na frente qualquer mal feito que eu vi. Porque nós só devemos divulgar o bem, o belo e o bom. E isso serve para todos nós que nesse dia a dia, achando que está fazendo a caridade, se senta numa poltrona confortável, pega o celular e mensagem para todo mundo falando por mal de seja lá de quem for. Achando que está fazendo bem. Não, eu vou mostrar que fulano está roubando, que fulano está mentindo, como se isso fosse trazer algum benefício a quem está escutando. Então, eu justifico ainda a minha maledicência, a minha língua ferina, o meu procedimento, como se eu estivesse fazendo uma caridade. Eu sou professor de escola e muitas vezes os jovens de hoje, não todos, claro, mas a grande maioria, muito preso a esse aparelho, né, que hoje em dia já faz parte do corpo humano, o celular, né, é cabeça, tronco, membro e celular. Né? Para onde você for, você tem que estar com ele agarrado na mão. Né? Então, entra nessa euforia de fazer o bem, e aí vamos agora fazer campanhas não para apagar o fogo da Amazônia, mas para condenar esse fogo que nunca acaba. E aí eu saio encontrando responsáveis. Inclusive, se eu pudesse, eu dizia quem acendeu o fósforo. É impressionante. Agora, dentro de casa, tem um jarro lá na parede da mãe, morrendo de sede, não tem coragem de botar um copo d'água. E acha que está fazendo a caridade. Então, é essa ilusão que a doutrina espírita vem trazer para nós, tirar esse véu de ignorância, de preconceito, de egoísmo, e não justificar nenhuma atitude que não seja por bem, para o esclarecimento enobrecedor, e não a crítica e a leviandade. Falar sempre do bem, do Evangelho de Jesus e do amor de Deus por todos nós, em qualquer situação. Ter cuidado, ter sempre o cuidado de quando for abordar qualquer pessoa, chegar com muita sutileza, com muita presença, para não chocar as pessoas que saem de casas aflitas, porque acorda, já liga o rádio no Bandeira 2, depois vai ler aquele jornal que só fala do crime, e aí acha que o mundo está cheio de assassinos e malfeitores, e já andam no meio da rua com medo. Você, quando chegar assim de repente, a pessoa tem um infarto e desencarna. Então tem que ter muito cuidado. Chega com clareza, se mostrando logo de frente, mostrando a identidade do seu trabalho, para a pessoa saber que quem está se aproximando, ou já sermos muito conhecidos, porque alguém fez esse papel para que essa árvore da campanha do filho crescesse com amor e respeito, a gente é até elogiado por uma coisa que a gente não tem mérito nenhum. Porque todos nós aqui vamos fazer a campanha e ser beneficiados com a presença dos bons espíritos. E alguém vai dizer que a gente é caridoso. Puxa, eu admiro tanto o trabalho de vocês, coisa linda, vocês são ótimos. Ah, se eles nos conhecessem. Ah, se eles nos conhecessem. É tudo pecador, tudo devedor, se esforçando para se melhorar. Mas, às vezes a gente, por falta de um policiamento, começa a acreditar que já é um espírito bom. Não, eu vou agora fazer um trabalho, vai não, você vai aprender. Vai aprender. Ainda não está pronto para trabalhar só. Sempre precisaremos da companhia dos bons irmãos de Deus. No livro dos Médios, na questão 252, o senhor Allan Kardec assevera que as imperfeições do obsedado são frequentemente um obstáculo à sua liberação, à sua libertação, e discorre nessa pergunta de um notável exemplo. Ele diz que suas duas senhoras, irmãs, sofriam há muitos anos de estranhas depedrações na sua casa. As pedras caíam no telhado da casa dela. E aí ele pediu permissão à equipe espiritual que coordenava os trabalhos para evocar esses espíritos que jogavam pedras na casa dela. E eles vieram furiosos, estavam raivosos mesmo, e
não traziam nada de bom no coração naquela hora da reunião. Quando o senhor Allan Kardec fazia as preces, as orações com eles, e os trabalhadores, os médicos e os doutrinadores, eles se acalmavam e passavam um bom tempo sem as pedras caírem no telhado, mas depois voltavam as pedras a caírem no telhado. Até que o Espírito de São Luís traz uma mensagem para as duas irmãs, que elas controlassem a língua, porque em encarnações anteriores elas denegriram a imagem desses dois espíritos através de injúrias impropérias, usando a língua, calúnias. Então, eles se melhoraram, porque estavam participando das reuniões de obsessão, e muitos desses espíritos que a gente chama de obsessor, mas na verdade são amigos nossos, que em encarnações anteriores a gente se desentendeu e eles agora nos encontraram. E com todo direito vão cobrar o mal que nós fizemos a eles. Quando nós os convidamos para ir conosco para a campanha do Quilo, eles também são envolvidos nessa tarefa social e bebem dessa água que Jesus disse, que quem bebesse da água dele jamais sentiria sede. E eles continuam frequentando as reuniões, se evangelizando e vão se tornar futuramente protetores nossos, defensores nossos, porque eles enxergaram o nosso esforço e reconheceram que eles também fizeram situações ao qual desequilibrou tudo. Então vamos nos tornando irmãos, porque vamos chegar todos coletivamente do outro lado. Seria muito egoísmo a gente desencarnar e partir sozinho, deixando nossos amigos para trás. Eles estão desequilibrados, eles são doentes, vamos oferecer o Evangelho para eles, implantar o Evangelho no lar, convidar eles sim, não para se afastar, mas trabalhar conosco nas reuniões de estudo, de esclarecimento e de trabalho de caridade. Aí sim, nós estamos realmente fazendo a nossa reforma íntima. E aí é onde essas tarefas, tipo a campanha do Quilo, surtem um efeito inigualável, inimaginável, extraordinário. Porque a campanha do Quilo, ela nos ajuda a alijar de nossos corações a vaidade e o egoísmo. É a prática do ir e pregar o Evangelho de Jesus a todos aflitos e sobrecarregados. Praticar a justiça da lei de Deus, fazendo aos outros o que nós gostaríamos que nos fosse feito. Na obra Estante da Vida, de Irmão X, psicografia de Chico Xavier, Humberto de Campos, que traz o nome de Irmão X, ele relata uma passagem de Pedro e Jesus, na casa que futuramente seria a casa do caminho. Então Pedro, vendo que Jesus estava saindo, disse: Senhor, como irei trabalhar? E Jesus diz: olha, eu vou deixar esses três necessitados aqui com você, ofereça a ele a verdade. E aí os três ficaram junto com Pedro. Quando eles entram, Pedro chega para um e diz: mas tu és equivocado, que vivia explorando os homens. Como queres agora receber a bênção do Evangelho de Jesus? Volta para a praça pública, que lá saberão o que fazer contigo. O outro era um parente de Zebedeu, que na verdade explorava os mais necessitados com a cobrança de impostos altíssimos e desmascarou ele como sendo egoísta, né? E mandou ele para fora. O outro era justamente um que nunca estendia a mão a ninguém. E os três se foram escorraçados de Pedro. Quando Jesus voltou, viu que os três estavam do lado de fora da casa, disse: Pedro, tu não atendeste ele não? Disse: não, eu falei a verdade. Você não disse para eu falar a verdade? Eu coloquei cada um em seu lugar e não me arrependo. Pedro, para que a gente possa construir o reino de Deus em nossos corações,
é preciso que a gente entenda que eu vim para os doentes, não foi para os sãos. Os sãos não precisam de médico. Então aí foi quando Pedro caiu em si e entendeu a importância do Evangelho de Jesus para os aflitos e para os sobrecarregados. Porque o Espírito de verdade, no capítulo 4 do Evangelho do segundo Espiritismo, ele diz: Espíritas, amai-vos, eis o primeiro mandamento. Então é preciso que a gente se ame uns aos outros. Que nós não olhemos para o nosso próximo como uma mulher, como um homem, como um alto, como um baixo, como um pobre, como um rico, como um branco, como um preto, mas como espíritos. Somos todos espíritos. Não existe nenhuma diferença de um espírito para o outro, exceto como ele se expressa para o mundo. E nós? Como estamos nos expressando? Porque no Evangelho de Mateus, Emmanuel trata isso muito bem em Caminho, Verdade e Vida. Darás conta apenas de ti mesmo e somente de ti mesmo. Então nós precisamos entender que a nossa consciência não vai nos cobrar o que não fizeram por nós. Ela vai nos cobrar o que nós não fizemos pelo próximo. Somente vamos dar conta de nós mesmos. Pergunta 919 do Livro dos Espíritos. O Senhor Allan Kardec pergunta ao Espírito de Verdade: se Deus teria deixado no planeta alguém que servisse para nós de guia e modelo, de verdade responde: Jesus. Jesus, caminho, verdade e vida para Deus. Só chegaremos ao Pai, ou seja, só chegaremos à plenitude, a essa paz interior, se nós conhecermos esse caminho que nos liberta de nossa ignorância, que é o Evangelho de Jesus. Jesus veio para trazer para nós a boa nova. A boa nova é esse Evangelho que nos liberta, que nos encaminha, que nos ilumina e fortalece a nossa fé. E quando estivermos nessa ignorância pessoal, nesse comodismo pessoal, nessa justificativa, nós não vamos conseguir nos conhecer. É preciso que a gente entenda esse caminho. E Santo Agostinho, na pergunta do Livro dos Espíritos, ele faz uma pergunta que Haroldo Dutra, o médium baiano diz, o médium mineiro, ele diz que isso é uma pergunta de Kardec, é uma pergunta baiana, porque ele diz: qual o meio mais prático e mais fácil que tem o homem de conseguir a felicidade? E aí os Espíritos dizem, tranquilamente: conhece-te a ti mesmo. Então eu preciso me conhecer, eu preciso saber quem eu sou e assumir sim a minha imperfeição. Isso não me diminui, não. Isso não me torna menor do que ninguém. Isso apenas me coloca em mim mesmo a realidade. Cabe a mim me esforçar para eliminar as coisas que eu não gosto em mim, alimentar aquelas que eu gosto e buscar aquelas que eu não tenho e que eu não conheço. A sabedoria nos ensina que Jesus é o que nos falta. O que falta em nosso coração é esse entendimento de que somos espíritos imortais. Já estivemos aqui N vezes, vestindo roupas masculinas, roupas femininas, em situações de muita abundância e em situações de muita necessidade. A falta desse entendimento de que não somos melhores e nem piores do que ninguém, mas muito amados por Deus, é quem vai nos dar o norte e a direção de como conduzir a nossa vida daqui para frente. Somos queridos e amados, não existe nenhuma situação da nossa vida em que nós não tenhamos um protetor do nosso lado. Que não tenhamos um espírito amigo para naquela hora
que nós abrirmos a nossa mente, o nosso coração, o nosso entendimento, recebermos a intuição. E alguns mais merecedores ou mais necessitados recebem com uma visão muito clara, com uma audição muito clara, o que deve ser feito. É preciso orar e vigiar. Orar pedindo a Deus para que a gente tenha o controle sobre nós mesmos e vigiar para quando essas situações chegarem, nós estejamos atentos. André Luiz, ele traz uma mensagem muito acalentadora para nós, porque nós somos muito imediatistas e assim queremos resolver tudo num dia só, não é nem em uma encarnação só, é em um dia só. Tudo que tiver ainda por fazer, a gente quer fazer hoje. E André Luiz diz que nós temos a eternidade para resolver isso. É um bom tempo. Acredite, vai dar tempo. A cada dia já tem o seu mal. Não vos inquieteis com o dia de amanhã. O amanhã a Deus pertence. Então eu tenho que me ocupar com o hoje, com o aqui, com o agora. Até porque o amanhã não existe. Nunca chegará o amanhã. Porque quando ele chegar, nós vamos chamar de hoje. Só existe o hoje. Hoje é aquele dia que eu disse lá atrás, no dia que eu escutar alguém falar sobre a campanha do quilo, a próxima campanha eu vou participar. É hoje que eu disse lá atrás que iria fazer isso. Passar pelo menos pela experiência. Passar, se dá o direito de dizer, eu participei. Gostei, é bom, mas eu me afino mais com visita a hospitais, eu me afino mais com visita a abrigos, eu me afino mais com o sopão, levando a sopa na rua, eu me afino mais com orfanato, com creche, não tem problema. Mas eu preciso conhecer. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Eu preciso experienciar. Porque a gente já experimentou tanta coisa ruim, convidado pelos amigos, as drogas, os prazeres mundanos, as noites perdidas, os alcoólicos, tanta coisa que a gente foi através de um convite de um amigo, e agora que o amigo Jesus nos convida, eu vou pensar. Quando Jesus se encontrou com Públio Lentulus, está relatado lá na obra há 2000 anos, senador romano, orgulhoso, procurou Jesus na calada da noite, escondido, para que ninguém visse. Jesus disse, bom seria que tivesses me procurado à luz do dia, para, em definitivo, eliminares esse orgulho que te atrapa. Te convido hoje a me seguir. Está em tuas mãos. Seguir-me agora ou daqui a milênios. Foi preciso que esse senador reencarnasse na obra 50 anos depois como um escravo. Passar pelo aprendizado, depurar a sua alma na humildade, ser servo, humilde, tranquilo, para hoje ser esse grandioso Emmanuel que através de Chico Xavier nos trouxe obras consoladoras e inenarráveis. Nós estamos falando de nós mesmos. Nós somos esses senadores orgulhosos que estamos com dificuldade de aceitar o convite de Jesus. Porque o que nós gostaríamos mesmo, em verdade, era colocar a mão na cabeça do cego e ele voltar a ver. Colocar a mão na cabeça do paralítico e ele voltar a andar. Tocar nas chagas do leproso e ele ficar curado. Mas fazer uma campanha para pedir donativo para um velhinho que nem se esforçou para ter uma velhice digna, não, ele tem o filho dele, ele tem os parentes dele, porque eu justifico. Eu ainda preciso saber quem é meu próximo para poder
me colocar como servo de Jesus. E Jesus que veio para a humanidade inteira, principalmente para os aflitos, para os sobrecarregados, para os doentes. Humildade. Humildade é o que nos falta. E nós não vamos eliminar esse orgulho e esse egoísmo sentados, lendo a Bíblia, lendo o Evangelho, escutando palestras. Nós temos que colocar em movimento esse amor que está nos sufocando. É isso que nos tira o sono. Porque nós vamos dormir e acordamos com a consciência nos cobrando trabalho. Jesus veio para ser servo, ele não veio para ser servido. Aquele que quiser me seguir, pegue sua cruz e siga-me. Com dificuldade, eu trabalho de mãe, de esposa, de marido, de vó, de casa. Eu tenho que ter 1 horinha, para depois eu ter 2 horinhas, 3 horinhas, e um dia a gente colocar a vida toda a serviço de Jesus. Então que a gente comece nesse trabalho simples, que já está erradicado, respeitado pela sociedade, que é a campanha do Quilo. Junto com uma equipe, você não vai só, uma equipe juntos, protegidos, depois do estudo do Evangelho, sabendo o que vai fazer e como vai voltar, para onde vai, amparados, é através do mais simples que existe, e a mais meritória, pela sua própria simplicidade. Porque Espiritismo, no dizer de Cassimiro Cunha, através de Chico Xavier, é uma luz gloriosa, divina e forte, que clareia por toda a vida e ilumina além da morte. É uma fonte generosa de compreensão compassiva, derramando por toda parte o conforto da água viva. É árvore verde e farta, cheias de fruto, de bondade e de esperança. Se buscas o Espiritismo, norteia-te em tua luz. Espiritismo é a escola e o mestre amado é Jesus. Eu agradeço o carinho de vocês, as vibrações amorosas. Deixo mais uma vez o abraço dos que fazem a Associação Espírita Casa dos Humildes, e que nós possamos nos encontrar nas esquinas, trabalhando na campanha que Jesus nos convidou para podermos representá-lo. Muita paz. Nós agradecemos ao nosso irmão Júlio pelas palavras amorosas que ele trouxe para nós, todos esses ensinamentos que tantas vezes a gente escuta falar em campanha do Quilo, mas realmente a gente nunca entendeu de fato o que é a campanha do Quilo, mas ele agora trouxe para a gente. E só tenho a lembrar vocês que todo e qualquer trabalho social desenvolvido dentro de uma casa espírita faz parte de tratamento. Não é simplesmente para ajudar, é para nos ajudar, porque todo e qualquer trabalho social da casa espírita é para nos ajudar a combater esse orgulho terrível que todos nós temos. Não é só uns e outros não, todos nós temos. Eu achei interessante quando o Júlio disse que a gente queria curar o cego, fazer andar o paralítico, que a gente quer fazer coisa que é vista. A gente não está pensando simplesmente em ajudar, porque o trabalho da campanha do Quilo, ele não é visto. O trabalho do pedágio, ele não é visto. Então, a gente precisa realmente de coração, de boa vontade, se dedicar aos trabalhos sociais. Que Papai do Céu, porque eu acho muito chato chamar Deus. Tem gente que enche a boca para dizer Deus. Eu chamo de Papai do Céu. Porque Ele é meu Pai, como é de vocês. Ele possa abençoar cada um de nós hoje. Possa fazer com que a gente saia daqui muito melhor do que chegou. Uma vibração maravilhosa. E que essa vibração nos acompanhe até em casa. Que possa fazer de nós seus filhos de verdade. Mas isso depende da gente.
E aí eu vou pedir a nossa irmã Vilma para fazer a prece de encerramento. Santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todos os males. Que o amor de Deus, as bênçãos do nosso Pai, se derramem em nossas vidas continuamente, abrangendo todos aqueles que necessitam, não só aqueles que estão aqui, mas os que estão nas penitenciárias, nos orfanatos, nos asilos, nos hospitais, nas calçadas. Que Deus permita aos Espíritos Consoladores levarem seu amor para cada um deles.